Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, deixe ela aberta. Se você tem papel e caneta, eu aconselho você que o pegue, porque eu quero dividir uma aula com vocês hoje, e que eu acredito pode elevar e amadurecer sua fé, e trazer pilares, sustento de fé para você. Quantos se sentem amados pelo Pai aqui hoje, digam amém. Glória a Jesus. Na próxima terça-feira é 31 de outubro. 31, anote essa data. Em 31 de outubro de 1517, diante de uma fortaleza, de um castelo que possuía também uma catedral chamada Wittenberg, um monge alemão chamado Martinho Lutero afixou à porta desta catedral 95 teses, 95 ideias que revolucionariam o mundo que nós vivemos hoje. Então, no dia 31 de outubro de 1517, é estabelecido como o dia da Reforma Protestante. Isso não acontece num único dia, mas esse dia se torna icônico, porque é o dia em que Martinho Lutero afixa na Catedral de Wittenberg uma lista com suas 95 teses. Nesse exato momento, dá-se início a um evento histórico chamado Reforma Protestante. Reforma Protestante. Daí então, no dia 31 de outubro, algumas pessoas comemoram o Halloween, outras pessoas comemoram o dia da Reforma Protestante. A gente prefere a segunda opção, acho melhor. No dia da Reforma Protestante é importante fazer memória do que aconteceu ali. Então me ouça por alguns minutos. Eu sei que você não veio para uma aula de história, mas um pouco de cultura não ocupa espaço e pode ajudar você a crescer na fé. Amém? Vamos lá. Na Reforma Protestante, o mundo passa a se dividir, principalmente o mundo ocidental, em dois caminhos, o caminho católico e o caminho protestante. Protestante porque é um protesto, e é chamado de reforma justamente pelo nome que a reforma carrega. Ré, um prefixo que anuncia um retorno. Ré é voltar para trás, não é isso? Reforma, o que quer dizer reforma? Um retorno à forma, de volta à forma. Quando você reforma um carro, você traz a forma para ele de novo. Quando você reforma uma casa, você traz forma para ela de novo. Ou seja, você faz ela ficar nova de novo. Esse processo, claro que não é centrado nessa figura de Lutero, embora ele apareça como expoente neste dia. Ele é um processo de vários homens que começam a questionar o ambiente religioso dos seus dias. Já vou pregar, fique tranquilo, só estou introduzindo. Ele começa a questionar o ambiente religioso dos seus dias e tudo o que está acontecendo na religião. Qual era a ideia dominante e o que desperta, acende essa fagulha? Algumas coisas. Primeiro, o fato da igreja não dar acesso à Bíblia às pessoas. As pessoas não podiam ler a Bíblia. A Bíblia era apenas editada em uma língua morta chamada latim, ou seja, a Bíblia não estava na língua do povo, o povo não podia ler a Bíblia, ela é inacessível ao povo. Segundo, a igreja trocara a autoridade das Escrituras pela tradição da igreja, ou seja, eles dizem, a tradição da igreja prevalece sobre a autoridade das Escrituras, ou seja, a Escritura fica em segundo lugar e a tradição da igreja é maior. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. A infabilidade papal, ou seja, você coloca um homem como a única ligação entre as pessoas e Deus, e esse homem é infalível, o que ele diz é uma lei que governa tudo. E a fagulha final, nesse momento, é quando está se construindo a Basílica de São Pedro, em Roma, na cidade do Vaticano. A necessidade financeira para aquela construção é imensa. E então começa um processo de venda de um título chamado indulgência. Eu estou só contando a história.
para que a gente entre no nosso texto. Um título chamado indulgência. O que é a indulgência? É aquela pessoa que morreu ainda com pecado, com alguma coisa, por se acertar ainda. E então, era vendido um título de indulgência. Esse título de indulgência, Ruth, fazia com que o seguinte: a alma saltasse do purgatório para o céu pelo pagamento daquele valor. Então havia, né? Porque isso precisava, a construção da basílica era caríssima, com aquelas obras de arte, todas aquelas coisas, ou seja, aquilo demandava muito dinheiro. Então eles tinham uma pequena frase, que essa tornou uma reforma na vida de muitos padres fiéis às escrituras, que era o seguinte: o tilintar, né? O barulho de uma moeda é tilintar, tá bom? Isso é cultura, né? Vamos lá. O tilintar de uma moeda no fundo do baú faz com que uma alma salte do purgatório para o céu. Isso provocou uma revolta em alguns homens. 100 anos antes, 1400 e qualquer coisa, por volta do século XIII, um homem chamado John Hus foi queimado por questionar essas práticas. John Hus faz uma profecia no momento em que o seu fogo ardia em chamas. Ele diz: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão matar. Hus representava esse ganso, Lutero representava esse cisne que não seria morto, dessa mensagem que iria se espalhar. O que eu quero dizer para vocês é que esta reforma então vai se basear em algumas coisas. E eles vão criar então um resumo doutrinário. Eu estou aqui resumindo, mas resumindo muito. Eles vão criar um resumo doutrinário, que vai se estabelecer em 5 pilares, que a igreja chama de 5 solas. Sola quer dizer somente. Sola quer dizer somente. Então eles vão dizer sola escritura, ou seja, anote isso aí, só a escritura, só a palavra. O segundo sola, anote isso, sola fide, somente pela fé. O terceiro sola, sola gratia, somente pela graça somos salvos, só a graça. Terceiro. Quarto, sola Christus, somente por Jesus Cristo, só Jesus é o Salvador, só Ele é a porta, só Ele é o caminho, Ele é o único nome. E o quinto sola, que eles resumem toda a ideia, que é o sola Deo Glória, ou somente a Deus toda a glória, somente a Deus a adoração. Então vamos lá, ó. Só a palavra, só a fé, só a graça, só Jesus, só a Deus a glória. Repete comigo: só a palavra, só a fé, só a graça, só Jesus, só glória a Deus. Segura. Neste movimento surge o protestantismo, que são as igrejas evangélicas de todo o Ocidente, uma vertente do cristianismo da qual nós fazemos parte, amém? Da qual a sua fé faz parte. De forma alguma, essa é uma pregação para afrontar católicos ou catolicismo, mas é um registro histórico do porquê cremos como cremos e de porquê vivemos como vivemos. Então você faz parte dessa vertente protestante que se apoia nestes 5 solas, ou nestas 5 expressões de fé. É claro que quando você assim o faz, olhe para mim, é mais ou menos como aquelas equações da matemática que você viu no 6º, 7º ano. Lembra? Que você fala assim: por que eu vou usar isso na minha vida? Porque na verdade te deram uma fórmula, mas não te deram uma aplicação. É por isso que você odiava aquelas fórmulas. Não é que eu vou usar essa tal da máscara? Não, é máscara, como é que é? Ah, eu nunca vou usar isso. Porque na verdade eles te mostraram um conceito, mas não te mostraram a aplicação. Então você pode aqui como um papagaio repetir as 5 solas, mas não entender como é que isso funciona na sua vida. Quem concorda comigo? Mas e se eu gastar os próximos minutos e mostrar como é que isso funciona na vida de alguém?
Quem concorda comigo? Marcos capítulo de número 2. A Bíblia vai dizer o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, marque a palavra Cafarnaum, é a base ministerial de Jesus. Jesus operou muitas coisas naquele lugar. O povo ouviu falar que ele estava em casa, Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Agora observe o final do verso de número 2, qual é a expressão final? E ele lhes pregava a palavra. Há uma multidão se reunindo em torno de uma casa para acessar Jesus, e quando eles acessam Jesus, o que eles encontram? Um Jesus que prega a... Qual é o nosso primeiro solo? Porque tudo que Deus faz e tudo que Deus opera, Ele opera por meio da sua palavra. Tudo que Deus começa por meio da sua palavra. A Bíblia diz que os mundos foram feitos e criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do invisível. Hebreus capítulo 11, verso 3, vai dizer para nós que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Deus faz tudo por meio da sua palavra. Tudo que Deus vai começar, Ele vai começar por meio de uma palavra. E quando as pessoas começaram a ir para aquela casa, estavam indo para aquela casa para quê? Para ouvir Jesus lhes expor a palavra. Às vezes as pessoas me abordam e perguntam para mim: Júlio, o que está acontecendo na Cristã Mundial? Tem fila para entrar, os carros congestionam na hora de sair, na hora de entrar, quando troca de um culto para o outro. O que está acontecendo com vocês? Termina um culto, já está o outro cheio também. E eu pergunto assim, ele fala: o que você está fazendo? Eu digo: número 1, a palavra. A palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que liberta. É por isso que a igreja precisa estar na palavra. Quando eles estão questionando o que está acontecendo, é porque havia uma tradição elevada e uma palavra diminuída. E ele diz: nós vamos diminuir a tradição e vamos elevar a palavra. Eu vim dizer para pessoas aqui hoje: coloque o teu foco na palavra, coloque a tua vida na palavra. A palavra é criativa, a palavra é libertadora, a palavra é como uma espada. O inferno treme diante da palavra. Deus opera através da sua palavra. Ele vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. Quem está na palavra é como casa sobre a rocha. Quem está na palavra é protegido da tempestade. Quem está na palavra tem o escudo que protege. Eu estou na palavra e eu creio que milagres vão acontecer. Alguém dê glória, alguém dê glória. Uma vida pautada na palavra, leitura da palavra, meditação da palavra, te faz como árvore plantada junto a ribeiro de água. Dá fruto, não adoece, prospera. Alguém, por favor, diga comigo: palavra liberta, palavra direciona, palavra cria. Deus vai criar, vai libertar e vai direcionar. Diga comigo: só a palavra. Quando Lutero é chamado aos tribunais, muitas vezes sobre ameaça de morte, quando ele era chamado às discussões, ele dizia: não serei convencido por ninguém, a não ser pela palavra. Quando apresentavam para eles alguns argumentos, ele diz: qualquer doutrina, ainda que faça chover milagres todos os dias, se não estiver em acordo com a palavra, deve ser rejeitada. Ele diz: eu não estou procurando resultado, eu estou procurando fidelidade. Ah, meu Deus! Alguém pode levantar a mão e dizer: só a Escritura, só a palavra. Na minha vida só a palavra, na minha casa só a palavra. Há muitas vozes no mundo, mas uma voz é a voz da palavra. Eu não deixarei minha casa ser levada pelas vozes do mundo. Eu não deixarei minha casa ser levada pelas vozes da religião. A minha casa será conduzida pela voz da palavra. Meu destino será conduzido pela voz da palavra. Meus filhos serão criados pela voz da palavra. Tudo em minha vida será sustentado pela voz da palavra. Agora olhe para mim, por favor, verso de número 3. Ele vai começar a descrever uma cena. A casa está lotada porque as pessoas estão em busca da palavra. Então alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando
por 4 deles. Um grupo de homens se reúnem, 4 pegam na maca e eles vão. Era um grupo maior do que 4. 4 pegaram a maca, mas um grupo de homens se reuniu para levar um paralítico até Jesus, verso de número 4. Eles começaram um movimento, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Diga, onde estava pregando a palavra, chamou o movimento. Verso de número 5, põe para mim, verso de número 5, e esse é uma chave. Leia comigo a primeira linha, vamos lá? De novo, a primeira linha. Qual é o nosso segundo solo? Você anotou aí? Opa! Quer dizer que no lugar que tem palavra tem? Porque está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo... e o ouvir, porque se tem palavra vai ter. Peraí, como é que se encaixa na minha vida? Eu venho para um lugar de palavra, e no lugar de palavra o que brota dentro de mim? Pegou, meu irmão? Ai, eu não sei se você ama, eu leio essas coisas e eu fico rindo sozinho em casa assim. A palavra gera fé, e a fé provoca um movimento. Porque quem é movido pela fé, meus irmãos, quem é movido pela fé acredita em coisas impossíveis. Quem é movido pela fé arrasta paralítico. Quem é movido pela fé contorna os obstáculos da vida. Quem é movido pela fé procura brecha no telhado. Quem é movido pela fé não volta para casa, porque o movimento da fé é sustentado pela fé que o movimentou. Eu vou de novo, olha, a fé começa um movimento e sustenta o movimento. Sabe por que alguns movimentos não sustentam? Porque não são de fé. Mas quando a fé começa um movimento, ela sustenta este movimento. Ela sustentou o movimento quando o paralítico ficou pesado. Está pesado, mas nós estamos com fé. Ela sustentou o movimento quando a porta estava fechada. A porta está fechada, mas a fé vai procurar um caminho. Quem tem fé tem um movimento sustentável. Diga comigo, fé gera movimento. Diga, fé sustenta o movimento. Eu vim profetizar, você vai começar movimentos pela fé. E o movimento da fé não vai parar no primeiro obstáculo, não vai parar no segundo. Vai contornar, vai descer pelo telhado, porque a fé te põe diante de Jesus. Lá na sua casa, você vai começar a ouvir palavra e vai ter movimento de fé. Lá no seu trabalho, você vai começar a ouvir palavra e ter movimento de fé. Movimento de fé abre caminhos. Não. Movimento de fé contorna obstáculos. Movimento de fé enfrenta adversidades. Porque a fé que dá origem ao movimento sustenta o movimento. Aleluia. Eu comecei a pregar 27 anos atrás. A fé gerou um movimento em mim. Nesses 27 anos houve muitos obstáculos a serem contornados. Mas eu sempre encontrei uma brecha no telhado, porque a fé que dá... A fé movimenta, sustenta e direciona. Você pode dizer, levante a mão e diga, a fé movimenta, sustenta e direciona. Segura a mão de alguém e diga, movimenta, sustenta e direciona. Vai começar a se mexer, não vai parar até encontrar o lugar do teu milagre. Uau! Só a palavra, só a fé. Como é que eu aplico isso na minha vida? Ouvi a palavra, comecei um movimento de fé. Põe para mim, próximo verso, verso de número... É 6 agora? 6? É isso? 6, maravilha. Estavam sentados ali, agora a gente vai desfrutar algo maravilhoso. Volta para o 5, a gente precisa ler o final do 5. Gostei dessa. Vamos lá, obrigado. Vendo a fé que eles tinham, é a Bíblia, gente, só a Bíblia. Jesus lhe disse ao paralítico. O que Jesus disse? Essa frase é importante. Leia comigo. O que Jesus disse? Mais uma vez, o que Jesus disse? Você não sabe como isso entrou abraçando o coração de algumas pessoas aqui dentro agora.
Porque é curioso como Jesus aborda algumas pessoas envolvidas no pecado. A religião diz assim, mas Jesus quase que diz: filho, filha. Para algumas pessoas que entraram aqui hoje sem coragem de levantar a cabeça, para algumas pessoas que entraram aqui condenadas e culpadas pelos seus próprios erros, carregando o fardo pesado da culpa, e eu sei que o fardo pesado da culpa domina muita gente. Eu quero te dizer que Jesus não está assim para você não, mas Jesus está assim: filho, filha. Talvez você está aqui hoje se sentindo sujo, pesado. Você sabe o que você fez no verão passado. E Jesus está dizendo para você: filho, filha. Eu gosto dessa expressão. Ele usa filho, filha. Me parece uma expressão acolhedora, de aproximar. Os teus pecados estão perdoados. E essa notícia pareceu boa demais, e esse processo pareceu fácil demais. Porque na verdade esse homem não teve que fazer nada. Ele simplesmente foi contemplado com algo que foi lhe dado de... Opa, confere a lista aí. Qual que é o nosso número 3? Ai, ai, ai. Então peraí, vamos tentar entender. É uma lógica. Eu ouço a palavra. Se eu ouço a palavra, o que gera aqui? E a fé me faz... Ó que a Bíblia... Paulo vai escrever os Efésios, ó, é só a Bíblia. Somos salvos pela graça, por meio... Opa! Qual que é o meio para alcançar a graça? Eu vou ensaiar uma dancinha para fazer essas horas. Vai virar figurinha, um meme, mas eu acho que vale. Ou seja, eu ouço a palavra, ela vai gerar A. E quem tem fé alcança A. E a graça é a boa notícia, incompreensível pela mente humana. Porque é o favor de Deus dado gratuitamente aos homens. Graça é de graça. Você pode repetir comigo essa frase? Graça é de graça. Mas existe um ambiente que rechaça a graça, que é a religião. A religião tem muita dificuldade com a graça, porque a religião precisa colocar alguns pedágios. Põe para mim, verso número 6. Vamos agora seguir, vamos seguir. Ah, meu Deus. Alguém está acompanhando aí? Para ou vai até o fim? Obrigado. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Alguns? Marca isso. Lei. Raciocinando em seu íntimo. O que eles estavam fazendo? A fé não nega, a graça não nega a sua razão. Mas eu quero que você entenda que existem aspectos da vida espiritual que vão superar a sua razão. É claro que eu posso tentar te explicar de uma maneira lógica, clara, como eu estou tentando te fazer aqui, construir um raciocínio. Mas lembre-se que as coisas do Espírito, elas estão além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que jamais penetrou no coração do homem. Muitas vezes pela razão, nós não vamos alcançar o coração de Deus. Pela lógica pura e simples, nós não vamos compreender seus mistérios. É por isso que a gente tem que abrir o peito para deixar Ele entrar, com seu amor bondoso e gracioso sobre nós. É por isso que a gente tem que deixar de ser amarrado, engessado pelas regras da religião, que muitas vezes nos tornam tão refratários a este amor e esta bondade. E entender que o amor de Deus vai transbordar de uma maneira que a gente não vai compreender as nossas vidas. Espírito Santo. Põe o texto aqui que diz lá: estavam raciocinando no seu último, e aí Jesus vai dizer o seguinte. Eu sei o que vocês estão pensando. Põe o verso 7. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Verso 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: o que Jesus disse? Porque vocês estão remoendo essas coisas em seus corações. Aí olha o que ele vai dizer. 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e anda. Verso 10. Leia. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Segura aí. De quem Jesus está falando agora? De quem Jesus está falando? Dele mesmo. Opa. Pega a tua listinha, pega a tua listinha. Vamos de novo na lista. Por onde começa? A palavra gera o quê? A fé te leva a? E a graça te apresenta? Quando eles olharam assim, esta graça é impossível. E Jesus está dizendo: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? A graça tem um nome. O seu nome é Jesus. Eu dou essa graça, eu favoreço esta graça, eu compartilho esta graça. Eu dou a Ele de graça o perdão, a cura, a saúde, a restauração. Eu dou a Ele sem sacrifício, sem peso, sem pagamento. Eu dou a Ele de graça, quero lhe dar, de graça quero lhe abençoar, de graça quero lhe favorecer. É claro, meus amados, que quando a gente ouve isso, parece bom demais. Deve ter uma letrinha miúda no contrato, alguma coisa. Não, vai pagar no final, vão tomar alguma coisa de mim, porque a gente é desconfiado, porque parece que tudo que é de graça é um golpe. Mas Deus está dizendo: não, a graça é pura graça, porque a graça vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem o conhece, conhece a graça do perdão. Quem o conhece, conhece a graça do favor. Quem o conhece, conhece a graça do milagre. Eu conheço Jesus, conheci seu perdão, conheci seu favor, conheci sua salvação, conheci seu milagre. Oh Espírito Santo, quando o perdão é anunciado, a mensagem da graça se manifestou. A misericórdia é não condenar, a graça é favorecer. Só Jesus pode tirar do homem o peso da condenação. De certa forma, aqueles religiosos não estavam errados. Quem pode tirar o peso do pecado? Quem pode aliviar o homem das suas culpas? Eles diziam: só Deus pode. E Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus entre os homens. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Eles estavam dizendo uma verdade: só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não estavam dizendo toda a verdade, porque toda a verdade é que Cristo Jesus é Deus em carne, perdoando o pecado dos homens. Alguns pensam que precisam ir ao Rio Ganges para purificar a sua vida. Outros pensam que precisam subir à santa cidade de Meca para purificar a sua vida. Outros pensam que devem pagar penitências para purificar a sua vida. Mas Jesus disse: só o Filho de Deus basta para que o peso da culpa saia da sua vida, e o perdão dos pecados lave o seu coração, e pelo sangue do Filho de Deus vocês sejam purificados e perdoados e salvos, lavados com a água pura da palavra. Levante a sua mão e diga: em Jesus eu encontrei o perdão dos pecados. Diga: a palavra me trouxe a fé
me levou à graça, e a graça me revelou o Cristo. Vire para alguém, me ajude a pregar. Eu estou um pouco cansado. Vire para alguém, me ajude a pregar. Prega para ele e diga assim: este Cristo, revelado pela graça, fez aquele homem voltar diferente do que veio. O mesmo Cristo, esta mesma graça, esta mesma fé, esta mesma palavra faz você voltar diferente de como veio. Tem crente aqui? Tem crente aqui? O problema é que aquilo era uma revolução de ideias. Onde acontece a batalha acontece Onde acontece a batalha? Na mente. Escute. A nossa recepção hoje foi feita pelas nossas crianças do Ministério Infantil. Está bonita, né? Está alegre. Muito bom. Escute. Porque a mente deles, como pode? É por isso que, olha só, 31 de outubro de 1517. Como é feita a revolução que eu estava contando para vocês? Não foi espada, não foram canhões, não foram exércitos. Foram 95 teses pregadas na porta de uma igreja. Teses são? Porque a verdadeira revolução do Evangelho é uma revolução de... Como diria minha filha, é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever assim em Romanos 10:4, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, toda altivez e toda soberba, todo pensamento e raciocínio que se rebelam contra Deus, para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Qual é a nossa revolução? É uma revolução das nossas ideias. É Cristo mudando a nossa mente. É por isso que um mundo novo surge a partir de 1517. A tecnologia que se aplica na época cria um marco na história. Junto a Lutero, um outro alemão chamado Gutenberg, ele inventa uma prensa de tipos móveis, que era capaz agora de publicar livros. A invenção da imprensa põe fim a um período da história chamado Era das Trevas. A luz começa a brilhar e o conhecimento da humanidade começa a retornar. Essa prensa começa com um objetivo: pegar agora a Bíblia que foi traduzida para a língua do povo e fazer com que essas ideias se tornem conhecidas de toda a gente. Eu não sei você. O que Jesus trouxe você aqui hoje, tem a religião que tiver, talvez até a religião crente, Jesus está querendo dizer para você: deixa eu revolucionar suas ideias, deixa eu abrir sua mente com luz de conhecimento, deixa eu brilhar através das escrituras. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor.
palavra que iluminou o homem, fez ele se mover pela fé, que o apresentou à graça, que o revelou a Jesus. E agora, põe para mim o próximo verso. Nossa, segue. Eu preciso terminar, já deu horário, meu Deus. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, verso 11: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Você veio carregado, mas vai voltar andando. Você veio por uma brecha no telhado, mas vai sair pela porta da frente. Você veio arrastado por alguém, mas vai voltar caminhando com as próprias pernas. Você veio quebrado, mas vai voltar inteiro. Você veio para a morte, mas vai voltar para a vida. Você veio envergonhado, mas vai voltar honrado. Você veio desprezado, mas vai voltar acolhido. Você veio pecador, mas vai voltar santificado. Você veio sujo, mas vai voltar limpo. Você veio derrotado, mas vai voltar vitorioso. Esta é a graça de quem conhece Jesus. Ele transforma o caminho da vida. Deixa o texto, meu filho, nós vamos terminar agora. Verso 12. E ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E esses ficaram. Volta na tua listinha, qual que é o quinto item? Como é que é? Como é que é? Lê o texto ali. Como é que é? E ficaram atônitos. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Meu Deus, meio-dia. Alguém já prepara um prato de macarronada para mim? Vou te ensinar a pregar agora. De graça, hein? Pregue comigo, diga assim: havia uma casa. Nessa casa tinha palavra. Onde tem palavra, a fé se movimenta. Prega aqui, Mônica. Vamos pregar, você vai ser uma pregadora aqui, vamos lá. Vai, pregadora. Diga, havia uma casa. Havia uma casa. Nessa casa tem palavra. Nessa casa tem palavra. E onde tem palavra, E onde tem palavra, a fé se movimenta. a fé se movimenta. Movimento da fé. Onde tem movimento da fé, As pessoas descobrem a graça. as pessoas descobrem a Tem graça. graça, Onde tem graça, Jesus se revela. Jesus se revela. Jesus se revela. E quando Jesus se revela, Deus é glorificado. Sua palavra, Só a palavra, sua fé, só a fé, só a graça, só Jesus.